I want you to take it like money can. You la la la. You la la la. It's a piranha. It's a piranha. Tá vendo o que a quarentena faz com a gente? Vamos falar do período regencial, mas mais especificamente das revoltas do período regencial. Eu tô com a garganta inflamada. Vou tentar ao máximo dirimir as dúvidas dos senhores falando de revoltas. Se eu fizesse uma pergunta certa, por que as pessoas se revoltam contra o governo? Eis a pergunta master. Por quê? O que leva uma pessoa a pegar em armas para depor um governo, um governante? O que leva uma pessoa a tentar retirar do poder o governador, o regente? O que levou? É isso que nós vamos tratar hoje. Na nossa aula de história. Chega cá. I want you like a senhorita. Pronto. Revoltas do período regencial. Vamos lá. Vamos entender aí as revoltas do período regencial. Olha aí. Primeiramente, uma crise econômica. Uma crise econômica, ela pode ser gerada por diversos fatores. No caso do Brasil, nós vamos ter uma crise econômica gerada por guerras que nós participamos. Não podemos esquecer da guerra da região da Cisplatina, em que nós perdemos o Uruguai, tornando-se independente em 1825. Não podemos também esquecer que Dom Pedro teve que se envolver na guerra para tomar o trono de Portugal em favor da sua filha Maria da Glória, ok? E dos impostos que foram criados para poder recuperar, criar ali um superávit da economia. Olha que palavra bonita. Nós vivíamos um déficit, ou seja, uma queda brusca, abrupta de nossa economia. A economia estava fodida, essa é a palavra, meu amigo. Estava todo mundo mal e precisava ser recuperada. De que forma? Mais uma vez, o governo gosta de criar imposto. Então, a crise econômica também foi causada pelo preço das exportações brasileiras, os produtos exportados, o café, o tabaco, o algodão, a cana-de-açúcar, o açúcar, no caso, estava em declínio, caindo. Estava pior do que o professor Boto, que vive caidão, meio para baixo. Você está vendo? A economia estava mal. E aí o governo precisou criar impostos, para recuperar a economia. Crise social. A riqueza também estava concentrada nas mãos de uma pequena elite malandra que queria dominar tudo, ter tudo em suas mãos, comerciantes, proprietários de terra, que exploravam os mais pobres. Era uma situação difícil. E uma crise política, né? Que culminou ali com várias províncias rebeladas contra o governo das regências. Olha, a cabanagem que começou em 1835 e vai até 1840, ela ocorreu no Pará, ou no Grão-Pará, não é verdade? Que correspondia até mesmo ali a uma parte do Amazonas. A balaiada no Maranhão, a Sabinada e a revolta dos malês, que ocorreu na Bahia, em Salvador, a Rusga, uma disputa política no Mato Grosso,
entre questões políticas internas aqui, nós vamos ter diversos motivos de revoltas, não só econômicas, mas também de grupos políticos, e a Farroupilha que pegou Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Começamos então pelo Rio Grande do Sul. Não para ser por ordem, mas vamos começar assim, que assim veio e assim será. Vamos lá. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Os líderes da Revolução Farroupilha foram quem? Quais foram os líderes? Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, inclusive, lutou na independência da Itália, na unificação italiana, pela unificação italiana, e lutou na Revolução Farroupilha. E as causas? Quais foram as causas primordiais para que essa revolta ocorresse? Primeiro, problemas na economia. Produtos estavam em decadência, principalmente o charque, que era produzido no Rio Grande do Sul, que alimentava o mercado interno, os escravos, alimentava a aristocracia, as pessoas. O problema é, o nosso charque sofria concorrência com o charque uruguaio e o charque da Argentina. E esses charques entravam no Brasil a preço muito mais em conta do que o nosso próprio charque. Você está vendo? Mas por que o nosso charque acabava ficando mais caro? Porque para poder fazer charque tem que pegar o sal. É necessário pegar o sal e salgar a carne para transformá-la no charque. E o sal era importado, era o sal do Uruguai. Era o sal que vinha da região platina. E eles vendiam caro porque tinha que pagar imposto para entrar no Brasil. E por causa disso, o nosso charque acabava sendo mais caro do que os deles, que entrava aqui clandestinamente e era vendido em tudo que era estabelecimento e tal, muito mais barato do que o brasileiro. E aí, meu irmão, começa o problema. Deixa eu dizer uma coisa, tá? O charque deles era mais barato. E daí, professor? O charque do cara era mais barato. Mas me diz uma coisa, como que eles entravam aqui no Brasil? Lembrando que brasileiros, uruguaios e argentinos mantinham laços de família, tá? Os gaúchos, eles, por viverem ali numa tríplice fronteira ali, Uruguai, Argentina e Paraguai ali, eles acabaram se envolvendo com essas pessoas, comprando e vendendo, mantendo um comércio ativo, que depois acabou se voltando contra eles. Foi até ruim, como nós acabamos de saber, porque o charque que era produzido lá, nestes países, acabou entrando no nosso, a preços muito mais em conta e ferrando com a economia brasileira naquele período. Ótimo. Os fazendeiros daquela época, os donos de sítios que produziam charque, matavam o gado, salgava a carne e botava para vender, eram chamados de estancieiros. Estancieiros. Né? Você sabe o que é um gaúcho, né? Não preciso nem dizer. Olha que eu moro na campana, cheio de cave capim. Por que que eu canto assim? Sei lá, eles são cheios de música. Churrasco com chimarrão, fandango, gado e mulher. Um abraço a todas as mulheres gaúchas e catarinenses. Beijo para vocês, mesmo sendo casado com todo respeito. Bem, os estancieiros queriam acabar com essa taxa sobre o sal, a taxa também do preço da carne brasileira, queria que abaixasse o preço e proibisse o mercado interno brasileiro comprasse o charque do Uruguai, meu irmão. Essa era a questão que estava quebrando os camaradas. Por isso eles entraram em guerra. Contra quem? Contra a regência. Contra o governo das regências. Então vamos lá. Tem uma sequência aqui de datas. Em 1835, um dos líderes, um estancieiro rico chamado Bento Gonçalves, comandou umas tropas compostas por negros, por mestiços, por mulatos, por homens livres, comerciantes gaúchos,
que tomaram Porto Alegre, né? Retiraram o governador de lá, o Antônio Fernandes Braga, do cargo de presidente da província, colocando Bento Gonçalves como presidente da República. No ano seguinte, os farroupilhas criaram a República Rio-Grandense. Churrasco com chimarrão. Mas continuando. Bento Gonçalves chegou a ser preso, foi enviado ao Rio de Janeiro, depois ficou preso um tempo na Bahia, mas ele conseguiu fugir com a ajuda do médico Francisco Sabino e voltar para a Revolução Farroupilha e continuar a luta dos gaúchos contra os preços exorbitantes dos produtos ali industrializados, manufaturados por eles. Beleza? Olha aí uma imagem do Rio Grande do Sul. Ok, não vou contar a piada de gaúcho não, porque eu não quero sofrer processo. Muito obrigado, amo vocês. Bem, o outro personagem importante dessa revolta é Giuseppe Garibaldi, tutta la buona gente, que conquista a região de Laguna, em Porto Alegre. Como eles precisavam de um porto bem grande, eles encontraram lá nessa região esse porto para poder fazer seu comércio e tal. Eles tomaram a região, eles precisavam de um porto, pois Porto Alegre e Rio Grande do Sul estavam sob o controle dos imperiais, então proclamaram uma efêmera, fraca, sem muitas raízes, República Juliana. Em 1840, Dom Pedro II assume o trono como Dom Pedro II, lógico, com apenas 14 anos, com a intenção de pacificar o país, até porque nas revoltas regenciais, o principal lema, a principal reclamação destes era de que as revoltas ocorriam porque faltava um rei para governar. E aí, em 1840, Dom Pedro II tenta pacificar. Em 1842, os farrapos passam a ser contidos pelo Duque de Caxias. Duque de Caxias que lutou não só na Revolução Farroupilha, mas em outras. Que ele começa a ganhar posições dentro do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Nós temos um mapa aí, ó. Vitórias, né? Deslocamento de tropas revolucionárias em vermelho, onde as tropas revolucionárias dos farrapos andaram, Lages, Santa Maria, Cruz Alta. Tropas do governo também saíram de Pelotas, foram até Caxias, fizeram todo um caminho. Eles praticamente andaram por toda Rio Grande do Sul e um pedaço de Santa Catarina, lutando por essa independência. Bem, em 1845, para decretar o fim da guerra, para apaziguar os ânimos e levar o povo ao entendimento de que era melhor que o Brasil estivesse tranquilo, até mesmo para o seu desenvolvimento econômico, para o seu crescimento, para que todos pudessem ficar em paz, foi feito um tratado chamado Tratado de Ponte Verde. Foi assinado entre Duque de Caxias e Davi Canabarro. O que dizia o Tratado do Ponte Verde? Se você quiser anotar, é melhor. Pega um caderno, coloca lá Revolução Farroupilha, coloca os motivos, que foi o preço do charque, os impostos em cima da carne brasileira, a concorrência desumana e desleal do charque uruguaio. E a guerra se estendeu por 10 anos e tal. Aí tu põe 1845. Duque de Caxias é o cara que pacificou. Foi mandado pelo governo de Dom Pedro II justamente para pacificar essa região. Ele foi lá e assinou um tratado chamado Tratado de Ponte Verde, que dizia o seguinte: um imposto foi criado, os produtos que viessem da Argentina, do Uruguai, do Paraguai,
Ao chegar no Brasil, ia ter que pagar 25% de imposto. É muito imposto. 25% é foda. Diga aí quanto que é 20% de 100, é 20, né? Mais 5, R$ 25 de R$ 100. Então seria o seguinte, o cara ia ter que pagar um imposto salgado e aí aumentaria o preço dos produtos que viriam de regiões que não fossem brasileiras. Anistia geral, é geral, vão perdoar geral, perdoa geral, se não perdoar geral não vai ter acordo. Anistia, perdão a todos os presos políticos desta guerra, desta revolução. Incorporação ao exército brasileiro de todos aqueles que participaram da guerra farroupilha, principalmente os oficiais, geralmente brancos, geralmente ricos. Vamos lá. E libertação dos escravos que estavam envolvidos no conflito. Estas foram as cláusulas do Tratado de Ponte Verde. Observações aqui, né? Não é uma revolta com objetivos populares, eles não tinham objetivo de depor presidente, colocar presidente lá e tal. Eles queriam acabar com a porra do preço do charque uruguaio e vender, ganhar dinheiro. Não tinha a proposta de acabar com a escravidão, uma proposta concreta, real de se acabar com a escravidão. Tanto é que a escravidão permaneceu e só foram libertos os parentes, ou na verdade apenas aqueles que lutaram na Revolução Farroupilha, ou seja, seus irmãos que estavam na senzala ficariam na senzala presos. Vamos lá. E queriam principalmente o lucro das estâncias e a maior autonomia do poder político. Lucro das estâncias. O que eu falei para vocês? Eles eram estancieiros. Cara, estância é a mesma coisa que sítio, pô. Fazenda. Só que lá eles chamam de estância. Agora vai me perguntar por que eu não sei, mano. Uma coisa que eu não sei te dizer, eu vou ser bem sincero. Então, este foi o movimento conhecido como a Revolução Farroupilha. Você pode ver que ela andou até por São Borba, ela percorreu todo o Rio Grande do Sul. Já teve alguns momentos importantes ali, ó, em 1839, participação de Davi Canabarro e José Garibaldi, que eles conseguiram conquistar Laguna. Aqui está Laguna, Lages, tá por aqui. Ótimo. Em 1840, Dom Pedro II assumiu o trono como rei, começando o segundo reinado, para poder acalentar, acalmar, aliviar e acabar com as tensões do período. Foi feito um golpe em 1840, o golpe da maioridade. Com 14 anos o cara assumiu um país como o Brasil, mano. Com mais de 1 milhão de metros quadrados, um país gigantesco para poder administrar, e cheio de gente chata, cheia de BO. Diga lá. O Pedro era o cara, o pessoal pode falar mal dele, mas ele era o cara. E em 1842 os farrapos começam a perder território, e aí o Duque de Caxias aproveita o momento para dar o golpe final e negociar com os mesmos o fim da Revolução Farroupilha. Só lembrando que foi através do Tratado de Ponte Verde de 1845 que, de fato, a Revolução Farroupilha acabou. Nessa declaração, os impostos foram aumentados para os produtos de fora da região platina e retirados os impostos da carne brasileira. Que é cara, né?
Nós estamos em Rondônia, um estado que tem 5 cabeças de gado para cada habitante. E pagamos, mano, velho, hoje nós estamos em 2020, R$ 28 o quilo do colchão mole. É caro, é caro. 50 pila a picanha. Por muito menos do que isso aconteceu a Revolução Farroupilha. Mas isso é uma história que já acabou hoje. Depois temos mais outras